Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Estamos aqui, irmãos, diante de a leitura que nós acabamos de fazer sobre Salomão. Segunda Crônicas 7, onde diz que Salomão, ele faz uma oração e o fogo desce em cima daquelas ofertas de holocausto. Irmãos, quando a gente vê uma palavra como esta, a gente percebe o quanto que Deus aceitou aquela oferta, porque desceu fogo. Então, ali estava justificando uma oferta depois de uma oração. Quando a gente faz uma oração, quando Deus está no negócio de algo, as coisas costumam dar certo. Deus costuma colocar as mãos. Então, Deus, ele é grande o suficiente para fazer com que as pessoas venham entender o projeto dele nessa terra. Por isso, irmãos, nós somos muito gratos pelas coisas que têm acontecido. Salomão foi um rei que Deus o abençoou muito. Salomão foi aquela pessoa, aquele ser que Deus o justificou, porque Deus tinha uma providência. Deus fez de Salomão o homem mais próspero de todo o reinado daquela época. Então, irmãos, nós sabemos do momento em que Deus, ele quer mudar o curso da história. Deus quer mudar o curso da história. Ele pode fazer de um homem um grande homem, o homem mais respeitado, mais inteligente, mais próspero. Deus pode fazer isso. Deus pode escolher uma nação para levantar um grande reinado, tal como o de Salomão, que ninguém chegava perto dele porque ele era grande, porque Deus pode fazer isto. Deus, ele faz. O homem não, mas Deus faz. Porque Deus, ele é o Criador. Deus, ele é aquele ser que realmente cria todas as coisas e que também criou tudo para o homem. Tudo foi criado para o homem. Para que o homem o reconhecesse a glória de Deus. Será que o homem reconhece a glória de Deus? Olha quanto tempo demorou para que Deus levantasse um rei da postura de Salomão. E era um rei que ao mesmo tempo tinha o trabalho, vamos dizer, o trabalho político, o trabalho econômico e também o trabalho religioso. Você vê que ele está orando. E ali desceu fogo do céu, porque Deus estava aceitando a oferta que ele tinha feito. Oferta de holocaustos. Olha que Deus grandioso. Deus gostaria que os homens dessa terra fizessem o mesmo.
os reis dessa terra se dobrassem perante Deus. Você quer ver a coisa dar certo? É se você se une a Deus. Aí as coisas vão dar certo. Mas se você não se unir a Deus, você não vai para lugar nenhum. A Bíblia diz: procurai primeiro as coisas do alto, e o resto vos será acrescentado. Se você realmente colocar Deus em primeiro lugar, as coisas vão dar certo. Mas se você colocar Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, as coisas não vão dar certo. Por mais bem feito que você faça, por mais lógico que você faça, por bem mais matemático que você planeje, não vai dar certo. Porque não tem Deus. Deus é o centro. Se as coisas não têm Deus, a tendência é das coisas não dar certo. Será que alguém está pensando sobre esse prisma? Será que as pessoas pensam assim? Acredito que não. Então, muitas vezes, os homens, eles colocam Deus de segundo lugar em diante. Primeiro, as minhas coisas, depois as coisas de Deus. E sabe o que vai acontecer, irmão? Nada. Absolutamente nada. Olha o que aconteceu 2 dias atrás, aqui em São Paulo, no litoral de São Paulo. As pessoas foram festejar. As pessoas passaram feriado fora. Eu não sei o que eles foram fazer. Nós estamos em período de carnaval. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Quantos mortos? Será que eles pediram para Deus? Será que eles colocaram Deus em primeiro lugar? Será que foi enfatizado isto? Olha quantos desastres vem acontecendo. E tudo isto foi alertado antes. Porque Deus é o centro. Deus é quem dirige o homem. Mas muitos não pensam assim. Vão no embalo, vão no oba-oba, e o que acontece? É isso que acontece. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre esse assunto. Quase 500 mil de pessoas foram para esse lugar. Muitos estão encurralados, muitos estão ilhados. Não tem água, não tem como comprar nada, porque não tem energia, não tem internet, não tem nada. Olha que situação em que as pessoas estão. Como que as pessoas, aonde as pessoas estão indo? Mas se tivesse se espelhado em Deus, certamente poderia ter evitado essas tragédias, esses problemas. Porque se Deus é o centro, é o dono desse universo, Ele sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Então, se a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, então certamente
Deus vai dizer se pode ou não pode, se faz ou não faz. Deus é o centro desse universo. Então, irmãos, vamos se espelhar em Deus. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos pedir a direção de Deus ao sair e ao entrar. Como diz a Bíblia, quando você lê em Salmo 91, o Salmo 91 está dizendo assim: 1000 cairão de um lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido. Por que ele não vai ser atingido? Porque ele está sobre a direção de Deus. É onde que entra a questão. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro lado, mas a pessoa que está em Deus não é atingida. Então Deus levanta homens prósperos. Deus levanta homens prósperos e o abençoa, como é o caso de Salomão. Por que ele foi o maior dos maiores? Ninguém chegava perto dele, porque estava sobre as bênçãos de Deus. Por isso ele fazia oferta, por isso ele orava. Ah, mas ele era um rei, não precisava orar. Quem disse que não? Ele era uma pessoa que orava, mas ele era uma pessoa que dirigia a parte política, a parte econômica. E tudo dava certo. E tudo entrava nos eixos. E vinham muitas bênçãos. Tanto vinha que ele foi visitado por milhares de pessoas importantes daquela época. Porque Deus o abençoou muito poderosamente na sua época. Então, se nós hoje, irmãos, fizermos o mesmo, colocar a Deus em primeiro lugar, então certamente nós seremos prósperos também. Não colocar a prosperidade em primeiro lugar, não. Colocar o ideal de Deus, orarmos para Deus, pedir a sua direção. Então, certamente, Deus vai entrar com providência. Quando a gente olha na história, humana, quando a gente vê aqueles países que estavam do lado do cristianismo, eles prosperavam. Aqueles que não estavam do lado do cristianismo, eles não prosperavam. A história, se você olhar a história, é assim. Muitas nações, lógico, depois eles começam a ver muito poder, muitos se afastam de Deus. Aí começa a hora da derrota. Isso aconteceu também com Salomão. Isso aconteceu com nações da Europa. Isso aconteceu até mesmo com nações como o próprio Estados Unidos. Deus levanta, mas quando o homem acha que foi ele que fez tudo e que não foi Deus, e se afasta de Deus, a nação começa a cair. E começa a ter um grande problema econômico. Vocês lembram da história do Egito? Que Deus tinha falado antecipadamente, quando José revelou
o sonho de Faraó. Olha, vai ter 7 anos de vacas magras. Vai ter 7 anos de vacas magras. Mas se fizer do jeito que Deus quer, vai ter uma grande prosperidade. E Deus então trabalha com aquele José, né? Que era uma pessoa sem muita instrução. Aliás, ele era até um escravo. E através de um homem simples, Deus fez do Egito um grande império durante os 7 anos. O resto do mundo, irmãos, regrediram. O resto do mundo naquela época regrediu. Mas o Egito prosperou. Tanto prosperou que começou a vender alimento para outras nações, para outros reinos. Todo mundo ia buscar alimento no Egito. Por quê? Porque Deus estava no Egito. Deus prosperou. Assim como prosperou Salomão, assim como prosperou muitos outros homens, mesmo na época de Nabucodonosor, quando Daniel estava lá. Então Deus, ele trabalha dessa forma. Por isso, em agradecimento, o Salomão, o rei ali de Israel, ele foi próspero, porque Deus estava com ele. Então, isso é um recado para nós, deste mundo, do século 21. Se você procurar a Deus, você vai prosperar. Você vai ser grande, porque Deus pode te abençoar. Mas se não, se você virar as costas e começar a fazer o que muita gente faz, acabou para você. Você pode ser quem for, pode ser o intelectual que você for, pode ser o mais... Não importa. Você não vai para lugar nenhum. Deus em primeiro lugar. Salomão, ele foi grande, porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Mas no momento que ele se afastou de Deus, ele caiu. Amém? Isso é uma mensagem, só uma reflexão, irmãos, para a gente não se afastar do nosso Criador. Amém? Fique com esta palavra de 2 Crônicas 7. E eu sou aqui o pastor Adilson Teles e peço para que os irmãos e os nossos amigos possam dar o seu like, possa compartilhar e também se inscrever nesse canal, O Despertar 607. Amém? Fique na paz.